Fufando. Será que essa luz aqui acende? Essa daqui? Funcionando. Tá tudo assim. Funcionando. Só mandar bala. Isso aqui é uma raridade, ó. Quem tem um desse aqui, ó? Menos não vem isso aqui. Zoom 5052. Pô, grande. 30 anos de pedal, mano. Sou Luiz Chagas, toco batera na Wiseman e nas horas vagas, ou não, dou aula de inglês e português também. 99,98. Ah, tem 98 pra cada 20. 2001 foram 20 anos das Torres Gêmeas, né? 2021, né? É, 25 anos. Não precisa de dar manutenção nem nada? Fala, Nunca, oxi, nunca. Nunca foi pra nada. Pode falar de qualidade lá no feedback. E aí, sou o Thiagones, eu sou vocalista, guitarrista, eu trabalho com TI, banco de dados e coisas que ninguém sabe o que é, ainda bem. Essa aqui é a única que eu limpei nesses últimos 2 semanas. Troquei a corda, não troquei não, falta corda. Mas sabe que a corda tá boa, né? Eu sou o Paulo, eu toco baixo e na minha vida fora dessa loucura eu sou designer. Agora fudeu, agora tá fritando. Bom, as influências iniciais é anos 90 total, grunge principalmente, criado ali no grunge, mas, bom, de tudo, acho que anos 90 tudo, assim, desde o punk até o grunge, o hardcore, tudo que vem de anos 90 ali, acho que é a principal influência. E de batera, os bateras que eu mais piro, assim, sei lá, tem o Boca do Ratos, que é muito bom. Quem mais? O Grohl, na antiga, obviamente. E mais um batera. Quem? Caralho, tem tanto batera bom. Pera lá. Ah, eu gosto do Steve Shelley também, do Sonic Youth, que é simplesão, mas é característico pra cacete, assim. Acho que as nossas influências vêm meio que do mesmo caminho, assim, mas o início de tudo do rock foi lá nos 90 da MTV, então pegou um pouco da explosão do grunge e do alternativo dos 90. Já no final dos 90, já podendo sair um pouquinho sozinho com 14, 15 anos, adentrei mesmo no rolê do hardcore melódico, aquela coisa toda, aquele boom do hangar, aquelas bandas, aquela cena toda que floresceu. E hoje, como um sub-40, sinceramente, eu acabei voltando mais aos 90, inclusive em cenas e bandas
que acabaram ficando um pouco ofuscadas pelo mainstream dos 90, que era o grunge, né? Aquela galera de Seattle, tipo Quicksand hoje em dia, Quicksand, o post-hardcore, né? A origem do post-hardcore, Farside, Quicksand, Helmet. Então são bandas que já existiam, tinham um público, faziam turnês, mas ficaram meio que, né, silenciadas, assim, ficaram em segundo plano pelo que era o mainstream. Cara, hoje eu acho que a influência de guitarra, eu gosto mais do som, do timbre do instrumento, do que pelo que o cara toca, assim. E, pô, o Nirvana mesmo, assim, o timbre que eles tinham era simples, mas era um encorpado. O Nevermind tem um timbre de guitarra, assim, uma coisa poderosa. Então é mais do que o quanto a pessoa frita, o guitarrista frita, é mais o som que ele consegue tirar daquele equipamento, do rig dele, né, do backline dele. Então eu sinto o Nirvana como um puta timbre, até nos shows clássicos, assim, aquele Live in Paramount em 91, porra, que som de guitarra, sabe? E era um pedalzinho, um Boss, assim, é um pedalzinho. Eu gosto muito também, assim, já mais pro melódico e tal, das guitarras do Garage Fuzz. Ali do Brasil é jogo ganho. Não tem tanto drive e tal, mas, assim, na simplicidade eles tiram um som de guitarra, sempre tiraram, tanto o Nando agora quanto o Nando Zambelli anterior, eles tiram um som ali, tem uma cozinha incrível ali. Acho que do meu instrumento, assim, vamos dizer assim, de guitarra, é mais esse timbre, esse timbre meio rasgado e encorpado que me mexe a cabeça. Depois, quando for passar tudo de novo, já vai com back. Já tem esse aqui com back. Qual? Não, depois que a gente passar tudo. É só fazer um murmúrio. Vai, o Dead Fish? Só pra lembrar o começo. Eu sempre gostei muito de hardcore, emo, hardcore mais melódico. Então, The Garage Kids era uma banda que eu gostava muito quando eu comecei a escutar um som mais nesse estilo. Mas quando eu comecei a conhecer as bandas do independente mesmo, foi até o que me influenciou mais no baixo. Então eu estudava muito Noção de Nada, muito Sugar Cane, muito Additive, Full Hurt. Então o Mauni, especificamente do Noção de Nada, foi um cara que quando eu comecei a conhecer essas bandas, era um cara que eu gostava muito das linhas de baixo que ele fazia. Cristiano Ronaldo, Coca-Cola. Então, disco novo, aparentemente a principal diferença que eu vejo dele pro primeiro é a preparação nossa, assim, tanto de lição de casa quanto de ensaios, que a gente ensaiou, sei lá, o triplo mais do que o outro, assim, já preocupado com algumas coisas que a gente não tinha no primeiro, que era tentar bater o clique nas músicas, etc. Tentar trabalhar mais backing vocal e tal, então, pelo menos pra mim, assim, é um puta passo, tanto na questão de como as músicas foram construídas, elas não estão tão simples quanto o primeiro disco, tão retas, né? E também pela questão do tempo e a dedicação que a gente deu para esse disco, aparentemente foi muito melhor, assim. Considerando que a gente ensaiou, os ensaios, os ensaios do primeiro disco, eles tinham geralmente 2 horas todos. E os ensaios desse disco, eles passavam, era geralmente ensaio de 3, 4 horas, assim. Então, pelo menos pra mim, eu consigo entender muito mais, a gravação desse disco vai ser muito mais simples, muito mais rápida, porque a gente está muito mais envolvido assim, com a questão e tudo. Tanto que a bateria foi rapidinho, foi realmente num dia de take, já matou tudo dentro do clique, como a gente tinha esperado fazer. Tem a diferença também que eu vejo do idioma, né? A gente vai se arriscar agora, assim como várias bandas queridas e amigas, Questions, o Bayside, estão se arriscando um pouco no português, até para ser mais compreendido. A gente está meio que se aventurando nisso, essa vai ser a última etapa da gravação, assim.
Realmente as músicas estão bem mais trabalhadas, bem mais. Mas sem perder também aquela coisa guitarra, baixo, bateria, distorção, pular, aquela coisa que é o que tipo, o bumbão bate no coração, assim. E essa preparação foi bem maior mesmo. A gente ensaiou, já tinha todo um cronograma para começo, meio fim. Vem a pandemia, atrasou pra caramba. Porra, pra cacete. E o ouvido de fora também, né? Que Uhum. o Dija do Loyal Gun aí, entre outras A bandas, ele produção, teve aquela questão do ouvido de fora, umas opiniões ali nos toques, que também ajudou bastante nesse segundo disco aí. Pra mim foi bom, porque como eu não participei do primeiro, eu não tava na banda ainda, foi mesmo criar algo mais no meu estilo, mas também sem destoar do estilo da banda, né? Então foi muito trampo, a gente trampou, tá aí 2 anos, não, 2 anos é só de pandemia, né? Então se for sem contar a pandemia, dá um ano. 8 meses dá um ano. Mas o tempo de pandemia que a gente também não parou, por mais que a gente tenha ficado parado alguns tempos, mas a gente fez bastante trampo de produção nessa pandemia. Então foi um trabalho bem trabalhado. Bom, realmente é uma evolução. O Mind Blown é aquela coisa, é a primeira. Eu tenho uma teoria que assim, o primeiro disco de uma banda, ela não é só aquele, ele não reflete aquele momento, ele não tem uma identidade, normalmente não tem uma identidade, reflete daquele momento para os 3, 4 anos que a banda existia antes de ter um registro. Então traz tudo aquilo. A partir daquele, o segundo disco é quando a banda realmente vai conseguir mostrar qual que é o som, qual que é a proposta, o que ela é. E é exatamente o que a gente está fazendo nesse momento. Assim. Vamos tentar emendar, só de zoeira? Vamos só esse final então. Isso. Então, pra mim, durante a pandemia eu consegui montar um espaço para eu tocar sozinho em casa, assim, não exatamente onde eu moro, mas um espaço que eu tenho para tocar ali. E voltar a ensaiar o início eu senti mais o Ferrugem mesmo, assim. Porque quando você tá tocando em casa você não toca 3 horas seguidas, assim, pelo menos eu não toco. Então os primeiros ensaios assim foi canseira total mesmo. A gente ficou, assim que começou a pandemia, a gente ficou uns 7 meses sem ensaiar. Quando a gente ia voltar a ensaiar, teve o ano novo e aí aumentou todos os casos, a gente segurou mais um tempo, mas voltar a ensaiar agora sim dá a sensação de, sei lá, do quanto era bom. A gente, durante o período de pandemia, a gente sentiu tanta falta disso, então, sei lá, acho que esse é o ponto. Ferrugem é a palavra principal, assim. Lembrar das canções, lembrar das músicas, porque querendo ou não, a gente acabou, não pode sair, não pode fazer nada, a gente acabou, acho que todo mundo, ou quase todo mundo, acabou direcionando as suas poucas energias mentais para alguma outra coisa. Pô, eu entrei no lance dos 3 trampos, então fui juntar um pouco de dinheiro, aí, sabe, cada um foi fazer uma coisa. Então a gente acaba deixando um pouquinho de lado, mas a volta, assim, você vê que realmente é uma coisa muito louca, porque ainda que uma nota saia errada, ou uma batida fique fora, não seja um bumbo, seja a caixa, cara, a música tá lá na cabeça já. Não sei da onde, mas a música sai do começo ao fim. Um errinho aqui, outro ali, mas ela sai. Então voltar a ensaiar é assim, vamos pegar lá, tentar mais ou menos lá do ponto onde meio que parou mesmo, há 2 anos, 1 ano e meio atrás, e aí voltar de novo. Nesse meio tempo, como o Luiz falou, a gente conseguiu tocar algumas coisas, né? A pandemia baixa, abre tudo. Então a gente consegue pelo menos ensaiar no estúdio que tem essa consciência, né, da pandemia. Então a gente conseguiu tocar, a gente conseguiu gravar a bateria, por exemplo. A gente conseguiu fazer umas coisas à distância também. À distância a gente fazia, na sua casa, a gente fazia os calls com o Dija, que é o que tá produzindo, né, o Dijão do Loyal Gun e várias bandas. Então a gente conseguiu, entre trancos e barrancos, tocar, né? Tocar a banda, tocar a vida musical, assim. Porque na real a gente sente muita falta porque a gente fazia isso praticamente todo final de semana, né? Era uma rotina já, né? Então quando a gente fica sem, a gente sente bastante. Percebe e voltar, como, na real, é muito bom, né? Porque
A gente estava ali, principalmente nesses 7 meses aí do começo da pandemia, a gente tentou fazer várias coisas online, lançou clipe, a gente trampou muito na produção. Quando a gente começou a querer voltar a se encontrar, bateu de novo e a gente não conseguiu muito. Agora, voltando, enfim, é só esperar pro ano que vem, né? 2022, vindo brabo. O famoso Silver Tape. Silver Tape, compre. Nem é o isolante aqui que ela tá escapando, essa desgraçada. Comprei os bagulho na Shopee pra casa, pra você comprar duas faixas de fita isolante, porque aí o frete ficava grátis, né? Era 10 conto de frete ou mais 3 de fita isolante. Uma fita isolante, então 3 de fita isolante, cara. Pode postar, coloca essas risadas também. A gente tá no pior lugar, na pior época pra estar numa pandemia, assim. Eu surtei total durante o período de pandemia, parei até um pouco de ver notícia, assim. Porque além da gente ter um verme mor no comando, a gente tem vários outros vermes. Mini vermes em outras instâncias assim, de poder, né? Eu não consigo dar risada, não consigo ter nem o que dizer, assim. Quando começou a pandemia, eu falei pra alguém assim, cara, a gente tá no pior lugar pra ter uma pandemia no planeta. Essa pessoa, eu não vou lembrar direito quem era, mas essa pessoa falou assim, você é vira-lata, você tá viajando. Cara, assim, é meio que olhar em volta, assim, ver as pessoas, tá ligado? Não é nem o lance político, ver o clima ao redor que de 2013, né, pra cá veio só aumentando a idiocracia que o Brasil foi crescendo, o nível dos governantes de várias instâncias que foram se elegendo com discursos que uma criança de 7 anos conseguiria escrever melhor. Então, assim, a gente tá aí furado. É uma grande superação de cada dia. Você pensa assim, não pode ficar pior. Fica. Aí fica. Na verdade, não é nem só as pessoas, porque as pessoas, essa onda anti-vacina aí... Nos Estados Unidos nos tá bombando. Estados Unidos tá até pior que aqui, né? Porque aqui a gente tem líderes anti-vacina. Porque a gente tem a sorte de ter uma conscientização maior do que alguns outros países com vacina, né? Então, o anti-vacina não consegue entrar tanto, assim, por mais que tenha, ele não é tão grande igual nos Estados Unidos, por exemplo. O Brasil, vamos resumir tudo numa frase, o Brasil tem muito mais sorte do que juízo. E estamos aí, né? Esperando ano que vem para acabar essa desgraça. A ver se vai acabar. Eu acho que vai ser difícil não acabar, porque, né? Vamos ver. Até o burro tem uma consciência A era uma hora da vida. do microempreendedor falido. Não é possível que esse cara seja reeleito, que essa galera seja reeleita. O ruim é que ele vai deixar o legado do Estado aparelhado pro que ele queria, né? Aí vai ser um tempinho aí pra ele se livrar dessa desgraça. Então, no mais é aguardar vocês, o que a gente tá para lançar esse próximo ano, 2022. Eu tô bem na expectativa e espero que quando a gente mostre essas músicas pro mundo, a gente tenha um bom... Vocês gostam? Uma boa recepção. Uma boa recepção. Não defenda bilionário, acho que esse é o ponto inicial já. Não paga pau, para de pagar pau pra patrão. Pelo amor de Deus. Puta que pariu. Acho que é só isso, assim. Se o Brasil parasse de pagar pau pra bilionário, a gente já estaria uns 2 passos à frente aí. Sigam nossas redes, tudo /Wiseman Band. Aguardem o trampo novo. Além de parar de pagar pau pra patrão, parem também de só pagar pau pra banda e músico que tem 35 anos de carreira e já tem o seu pé de meia muito mais formado. Tem um monte de gente tentando botar a cabecinha para fora da lagoa, mas aí é afundado de novo por alguém que, assim como na política, já detém os meios de produção e de divulgação, inclusive.
E aproveitem a falta que vocês sentiram dos shows nesse tempo todo pra colar no nosso show. Tudo que é rolê, vamos colar Tudo no quanto é nosso rolê. Todos os rolês que puder. Eu já tô comprando ingresso pra caralho. Cerveja grátis. Pra quem bebe.